Senadores, deputados e cidadãos comuns protestaram pelas redes sociais contra a recepção ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, por Lula, com honras de chefe de Estado. O deputado federal General Girão Monteiro ironizou: o governo do Lula III trouxe de volta a péssima política de relações internacionais. Graças a ele, ditadores podem pisar em nosso solo. Uma ótima oportunidade para transferir renda para o brasileiro. Afinal, 15 milhões de dólares é muita coisa. O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo de seu pronunciamento ao lado do ex-presidente Trump, quando relatou que haviam tratado sobre como levar ajuda humanitária aos venezuelanos que passavam fome, além de como levar liberdade e democracia ao país que já tinha sido um dos mais ricos do mundo. Bolsonaro disse: março de 2019, participação brasileira e americana frente à ditadura venezuelana no combate à falta de liberdade, fome e ajuda humanitária em Rondônia, local de acolhimento de refugiados no Brasil. Bolsonaro também publicou um vídeo em que Lula diz que não ficou mais radical e sim mais maduro, com o texto: ninguém vai poder dizer que ele não avisou. O economista Alan Gani disse: Maduro desembarca no Brasil. Brasil desembarca da democracia. O senador Sérgio Moro questionou: o Brasil voltou a receber com honras de Estado ditadores sul-americanos, desta vez Maduro. Outro sinal negativo para a comunidade internacional pelo governo Lula. Será cobrado do ditador o restabelecimento da democracia e dos direitos humanos na Venezuela? O deputado federal Luiz Lima lamentou: é muita humilhação para o nosso país. O deputado estadual Anderson Moraes disse: ao menos deveria entrar por Pacaraima, junto com o povo venezuelano que foge do paraíso socialista. Direitos humanos, política externa, sanções a caminho, faz o L democrático. O senador Rogério Marinho ironizou: o Brasil voltou a receber ditadores do mesmo viés ideológico do presidente de plantão, padrão PT. O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni se exaltou: Nicolás Maduro, ditador sanguinário, desembarca no Brasil com honras militares. Lula e o PT festejam a chegada e ridicularizam a democracia brasileira. Tudo isso com o beneplácito do sistema e do consórcio. Revoltante. O deputado federal delegado Ramagem, ex-diretor da ABIN, disse: o parceiro do Lula, líder de uma ditadura, exemplo de autoritarismo, destruiu o país e colocou sua população na miséria e na fome. O que irão debater? O advogado Pierre Lourenço, diretor jurídico do INAD, disse: e pensar que milhões de brasileiros depositaram suas esperanças nas Forças Armadas, que os traíram entregando suas cabeças ao ditador do Brasil, para em seguida bater incontinência ao líder do maior esquema de corrupção do país e hoje bater incontinência ao ditador venezuelano. A jurista Janaína Pascoal apontou: significativo que Maduro volte ao país no governo Lula, depois da última vinda no governo Dilma. A ex-deputada Alê Silva compartilhou um vídeo do momento do desembarque de Maduro e disse: ditador recebendo honrarias das Forças Armadas do Brasil, cofres do BNDES abertos e o povo, ó. A deputada Bia Kicis disse: era o que faltava, Maduro chega a Brasília, o ditador da Venezuela em solo brasileiro. Muita degradação moral e humilhação para o povo brasileiro. O deputado estadual Bruno Engler perguntou: cadê a galera que votou no Lula pela democracia, entre aspas, criticando a visita do ditador Nicolás Maduro ao nosso país? O deputado Evair de Mello exclamou: Maduro no Brasil.
Depois tenho de escutar de Lula e seus comparsas Flávio Dino e Rui Costa que eles defendem a democracia, as liberdades e tantas outras coisas. O Brasil, mais uma vez, sendo pária internacional. Vai vendo, Brasil. O deputado Paulo Bilinski disse: ditador, o que Maduro está fazendo no Brasil? Vocês não vão ouvir ninguém da grande mídia falando a verdade. É por isso que a esquerda quer acabar com a liberdade de expressão. Já protocolei um projeto de lei que impede a utilização de dinheiro do BNDES fora do país sem autorização do Congresso. O deputado Maurício Marcon afirmou: é repugnante ver um ser desprezível como Maduro ser recebido em nosso país com honrarias militares. Lula envergonha a nação ao receber um homem que destruiu seu país e trouxe tanto sofrimento ao seu povo. Aos que fizeram o L, tenho certeza que se tivessem sofrido o que os venezuelanos sofrem na mão desse canalha, o mínimo que poderiam sentir neste momento era vergonha por terem ajudado a eleger esse descondenado que apoia e busca implementar a mesma desgraça para nosso país. A deputada Carla Zambelli lamentou um ditador acusado de narcotráfico pela Interpol com recompensas por informações que possam levar à sua detenção e prisão, recebido com honraria e continência. É o fundo do poço. O empresário Paulo Filipos apontou: recentemente, o ditador sanguinário venezuelano cancelou sua ida à Argentina com medo de ser preso. Agora, imaginem o tamanho do controle que a ditadura petista tem hoje no Brasil, das forças policiais, forças armadas e judiciário, para garantir a segurança dele aqui. Só imaginem. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança questionou: ditador Nicolás Maduro, acusado pela ONU de cometer crimes contra a humanidade, desembarca em Brasília para encontro com Lula e outros presidentes. Qual o plano maior por trás da agenda? O deputado Tenente Coronel Zucco, presidente da CPI do MST, disse: ditador em solo brasileiro. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Tudo em nome da democracia, entre aspas. Vergonha mundial. A deputada Carol de Tone disse: desonra para o Brasil. Ditador Maduro está no país e se reúne com Lula. Não, ele não veio pagar o que deve a nós, nem veio tratar de democracia, e muito menos veio tratar dos interesses do povo brasileiro. Muito pelo contrário, já vimos isso antes e sabemos do que se trata. O deputado Júnior Amaral se exaltou: nas mãos de Maduro, o sangue de cada venezuelano morto pela fome e pela perseguição da ditadura deste criminoso. Ao apertar a mão de Lula, este também fica com ela manchada pelo sangue de inocentes. Consequentemente, as mãos de quem apertou 13 também. Muitos internautas lembraram que o TSE proibiu associar Lula a Maduro durante a campanha eleitoral e perguntaram ironicamente: agora já pode? O investidor Leandro Russell disse: lembrando, durante a campanha, a Justiça Eleitoral censurou o conteúdo que ligava o ditador sanguinário Maduro ao descondenado, apesar dos seus profundos vínculos. Agora, o venezuelano acusado de crimes contra a humanidade é recebido em Brasília com pompa e circunstância. O jornalista Jorge Serrão relatou que o deputado Zé Trovão enviou uma carta à embaixadora dos Estados Unidos no Brasil pedindo providências sobre a presença de Maduro, já que o ditador é procurado internacionalmente. O deputado Mário Frias disse: na campanha, não podíamos associar Maduro a Lula. O TSE mandava remover todos os posts por fake news. Hoje vemos a realidade. Um ditador sanguinário hoje está no Brasil para encontrar com seu bom e velho amigo. Voltaremos a financiar fome, miséria e mortes. A cantora Natália Oliveira disse:
Na calada da noite, forças armadas prestam continência ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que aterrissou em solo brasileiro para reunir-se com outros bandidos. A economista Renata Barreto disse: Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, chegou ao Brasil para visitar Lula. Mas era pela democracia, né? Tem que ser muito imbecil ou muito canalha para falar que voto no Lula foi pela democracia. E lembrem-se que o TSE proibiu Bolsonaro de associar Lula com os ditadores Maduro e Ortega. O senador Flávio Bolsonaro afirmou: Lula demonstra mais uma vez a sua falta de compromisso com a democracia ao receber o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de crimes contra a humanidade. Lula desrespeita não só os brasileiros, como também os venezuelanos. O deputado estadual Felipe Camozato disse: ditador venezuelano Maduro é recebido em Brasília com honrarias militares. Mas o TSE proibiu na campanha que dissessem que Lula é simpático a ditadores como Maduro. TSE, que é formado por membros do STF, que em breve receberá o advogado de Lula como indicado. O mesmo STF que livrou Lula da cadeia e que teve membros indo comer churrasco na casa de Lula no final de semana. Casa de Lula, que recentemente recebeu objetos sem licitação de mais de R$300 mil. O mesmo que diz que a classe média ostenta e que governa para os pobres. Pobres esses que pagaram com 14 milhões de desempregados e a maior recessão da história no último governo petista. Governo petista que promoveu os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e que enviou bilhões dos brasileiros para ditaduras aliadas, como a de Maduro. Maduro, que foi alvo de relatório da ONU, o acusando por crimes contra a humanidade. Volte ao início, você vai deixar essa história se repetir? Dia 4 de junho, vamos às ruas pelo Brasil. O deputado Gilberto Silva disse: as Forças Armadas brasileiras prestarem continência para um ditador procurado pelos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Que situação! Como militar, sempre honrei a farda. Ver as Forças Armadas prestando continência a um ditador sanguinário é vergonhoso. Chegamos ao fundo do poço, meus amigos. Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, disse: com pompa e honrarias militares, o ditador Nicolás Maduro é recebido por Lula no Brasil. E assim, oficializamos a retomada das relações diplomáticas com o regime mais autoritário e repressivo das Américas. Tudo em nome do amor e da democracia. O senador Luiz Carlos Reis disse: o ditador que afundou a Venezuela será recebido pelo presidente Lula com direito até a banquete. E digo, mais uma vez, estamos na contramão, dialogando com quem governa sobre o uso da força. No poder desde 2013, Nicolás Maduro é um presidente ilegítimo, acusado de crimes contra a humanidade. É bom para o Brasil receber visita tão ilustre? O vereador Ramiro Rosário apontou: Brasil acaba de receber com honras militares o maior ditador latino-americano, Nicolás Maduro. O cara simplesmente comanda um dos países membros da OPEP, organização que define o preço internacional do petróleo, e conseguiu a façanha de diminuir a sua produção interna por falta de recursos. Ele sufoca o próprio povo com mão de ferro, censura a imprensa e a internet, além de perseguir com violência a oposição ao governo, tudo em nome do socialismo do século XXI. A população é completamente desamparada, não tem comida, papel higiênico ou produtos básicos no mercado, prateleiras vazias. Quando tem, é impossível comprar.
O dinheiro da Venezuela não vale absolutamente nada. A inflação chegou a 300% em 2022, quando já estava praticamente no fundo do poço. Um bolívar vale hoje 0,19, isso mesmo, 19 centavos de real. Mais uma vez, Lula valoriza os piores ditadores do mundo e não consegue colocar o Brasil ao lado certo da história. Maduro deveria estar preso. A política externa do Brasil é um fiasco. No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.